Viver de renda, aposentadoria, independência financeira, liberdade financeira, isso tudo são palavras muito interessantes, correto? Geralmente, quando a gente escuta essas palavras, a gente pode ter duas reações. Uma, a gente pensar positivamente, pensar como algo legal, algo que eu quero atingir, mas por outro lado, pode parecer também algo muito negativo, algo muito distante, algo que é muito difícil de a gente conseguir realizar. Então hoje nesse vídeo eu quero te trazer a realidade. O que de fato é viver de renda? O que de fato é uma aposentadoria, ou liberdade financeira, ou independência financeira? Eu quero te trazer todas as verdades, os mitos, os desafios que se tem ao tentar conquistar a sua independência financeira. Hoje eu vou começar a esclarecer de uma vez por todas o que é essa tal liberdade financeira, o que é a nossa independência financeira. Então, para isso, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Hoje eu vou trazer um lado mais conceitual sobre a visão do que é uma independência financeira e no próximo vídeo eu vou trazer mais contas, cálculos, algumas coisas mais técnicas de como você pode calcular a sua independência financeira. E se esse é um assunto que te interessa, curte aqui esse vídeo, segue o meu canal e compartilha com alguém que também se interessa por esse tipo de tema e pode se beneficiar do conteúdo que a gente está produzindo aqui. Bom, antes de começar, é interessante a gente rever alguns conceitos. Muitas pessoas falam de aposentadoria, eu gosto de falar sobre liberdade financeira ou independência financeira ou viver de renda. Aposentadoria, para mim, é um conceito onde a gente para de trabalhar, a gente não trabalha mais e a gente simplesmente chega um dia que a gente vira a chavinha e simplesmente não quer mais saber de trabalho. E essa pode ser a sua realidade. Mas quando a gente para falar sobre longevidade financeira, hoje cada vez mais as pessoas querem continuar trabalhando, querem se manter produtivas por mais tempo. Agora, isso quer dizer que você vai depender desse trabalho a vida inteira? É aí que está a grande diferença. Você não depender da renda que vem do seu trabalho, da produção do seu trabalho laboral, é a verdadeira liberdade financeira. Ou seja, você trabalha por esporte. Então pode ser que você conquiste a sua liberdade financeira aos 50, 60 anos e mesmo assim você queira continuar trabalhando. Mas aí você vai trabalhar nos seus próprios termos, no seu próprio horário. Você não vai depender mais daquela renda que vem do seu trabalho. Então é importante a gente entender esse conceito. Eu, particularmente, eu acredito que eu vou trabalhar a minha vida inteira. Isso quer dizer que eu não vou ter liberdade financeira? Não, eu espero que eu tenha liberdade financeira até uma certa data, para que depois eu não precise mais depender daquele trabalho e eu trabalhe com realmente coisas que somente eu quero no horário que eu gostaria, da forma que eu gostaria. Uma outra questão relacionada com liberdade financeira é entender que liberdade financeira é uma compra. Exatamente. E aqui eu vou te trazer um exemplo. Então vamos pensar o seguinte, um brasileiro comum, quando ele vai comprar um carro, quantos carros ele compra ao longo da vida? Então, vamos parar ali para pensar numa classe média, para classe média alta. As pessoas vão comprar ali entre 5 a 10 carros na vida inteira? Provavelmente essa vai ser uma média do Brasil como um todo. Então vamos dizer o seguinte, que você foi na concessionária e você comprou o seu carro 0 km, tirou da concessionária, se planejou, fez tudo certinho e aí você comprou o carro. E aí no dia seguinte você estava andando no carro e viu, caramba, esse carro não era o que eu queria. Eu não gostei da compra desse carro. Vou te fazer uma pergunta, você consegue voltar atrás, se desfazer daquela compra que você não gostou? Provavelmente você vai ter uma dor de cabeça, você pode ter um prejuízo ali de 5 a 10%, mas você vai conseguir se desfazer daquela compra de alguma forma, seja vendendo para terceiros com algum prejuízo, certo? Pois bem, é uma compra que você fez, que você não gostou e que você consegue desfazer dela relativamente rápido. Agora vamos pegar um segundo exemplo de uma compra, de um imóvel. Quantos imóveis um brasileiro compra na vida? Aqui às vezes nenhum, né? Vamos pensar aqui que alguém compre 2 ou 3 imóveis ao longo de uma vida inteira. Então, digamos que você comprou o seu imóvel, você foi lá, chegou o dia de você comprar o seu imóvel, você adquiriu bem planejado, bem tudo certinho. E aí, no dia seguinte que você fez a mudança, você viu que passava um esgoto do lado do apartamento, daquele imóvel, e você viu que, caramba, esse não é o imóvel que eu gostaria de ter. Aí eu te faço uma pergunta, você consegue voltar atrás e se desfazer dessa compra? Com certeza você vai ter mais dor de cabeça do que vender um carro. Mas também, mesmo com algum prejuízo, você consegue se desfazer daquela compra, certo? Agora, vamos imaginar o seguinte, chegou o grande dia da aposentadoria, o dia que você falou, nossa, amanhã eu não volto mais, ou amanhã eu posso trabalhar com o que eu quiser. Chegou aquele dia, digamos daqui a 20 anos, chegou o dia que você tanto esperava. E aí, você dormiu e no dia seguinte você acordou e falou, nossa, esse valor, essa aposentadoria, essa liberdade financeira, ela não é o suficiente, ela não me serve. Aí eu te pergunto, você consegue voltar atrás e se desfazer dessa compra? Não consegue. Então por isso que a gente fala que a liberdade financeira, a aposentadoria, é a compra mais importante que você vai fazer na sua vida. Pois bem, para entender esse conceito todo de liberdade financeira, eu quero introduzir agora uma analogia, que é a analogia da caixa d'água. Isso mesmo. Imagina uma caixa d'água muito bonita, uma caixa d'água na sua casa, no seu prédio, o que for, uma caixa d'água bem grande que cabe bastante água, certo? Eu vou usar bastante essa analogia da caixa d'água, tanto nesse vídeo quanto no próximo, então é importante você prestar atenção e entender esse conceito da caixa d'água. A caixa d'água nada mais é do que a sua liberdade financeira. Mas como assim caixa d'água? Espera aí que eu vou te ensinar, tá? Primeira coisa, antes de você entender a caixa d'água, a nossa liberdade financeira
ele é um gráfico, então eu quero te mostrar esse gráfico aqui, de tempo versus dinheiro. Então veja, quando a gente olha para esse gráfico da nossa aposentadoria, da nossa liberdade financeira, então veja, a gente está aqui hoje e a gente tem tempo e precisa de quê? De dinheiro ou patrimônio para a gente conseguir conquistar a nossa liberdade financeira, certo? Agora imagina, o que a gente quer construir nesse gráfico de tempo e dinheiro? A gente quer construir uma caixa d'água. Uma caixa de água onde a gente vai encher de água ao longo de um tempo. Ou seja, a gente vai encher de dinheiro, de patrimônio ao longo de um tempo essa caixa d'água. E aí, como é que a gente une a questão do tempo, dinheiro e da caixa d'água? Então, hoje, você tem um tempo que durante esse tempo você vai acumular dinheiro nessa caixa d'água até um dia que você vai falar, não, esse dia é o dia que eu posso viver de renda, é o dia que eu posso ter a minha liberdade financeira, o tão sonhado dia. Traduzindo, de hoje até o dia da sua liberdade financeira, a gente chama essa fase de quê? Uma fase de acumulação, certo? Ou seja, você vai acumular água ou dinheiro, patrimônio. E aí, de repente, vai chegar o dia da sua liberdade financeira e a partir desse dia você vai começar uma nova fase, que é a fase de quê? De usufruto. Que é o quê? Você vai usar o que você acumulou de água até o final da nossa vida. Ou seja, isso é a longevidade financeira. A gente precisa acumular para depois usufruir até o final da vida. E aí, por que eu uso o conceito da caixa d'água? Então imagina o seguinte, a gente acumulou até uma data X, que é a data que a gente vai ter a liberdade financeira. E a partir dali do usufruto, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a torneira e vou deixar pingar até o dia que as cortinas da vida se fecham. A ideia é que eu ligue a torneira, deixe pingar mês a mês e eu utilize esse patrimônio ou essa renda ou esse dinheiro para usufruir durante a minha aposentadoria. Léo, legal. Agora, e se a água acabar? Quanto de água eu preciso? O quanto de água eu já tenho? Essas são perguntas pertinentes que eu quero trazer para vocês aqui agora. Então, a partir desse gráfico, a gente precisa responder algumas perguntas. E, ou seja, a partir dessas perguntas, a gente vai conseguir mensurar, de fato, qual é a sua liberdade financeira ou o quanto você precisa para viver de renda. Então, quais são as 3 perguntas que a gente precisa aprender a responder com relação à caixa d'água? Primeiro, quanto de água eu preciso? Qual que é o significado dessa pergunta? Qual é o valor necessário para viver de renda? Qual o valor que você precisa juntar, seja de dinheiro, de patrimônio, renda, o que for, para você viver de renda. A segunda pergunta, quanto que eu preciso deixar pingar? Qual vai ser o valor a ser distribuído de renda durante o usufruto? Ou seja, no momento que eu deixar ali a torneirinha ligada, quanto que eu vou deixar pingar para que seja o suficiente para não acabar a água até o final da minha vida? E o terceiro, quanto eu já tenho preenchido de água? Quanto eu já tenho de renda e ou patrimônio para esse objetivo? Ou seja, você pode ter já uma renda garantida, seja INSS, serviço público, ou uma pensão, ou algo do tipo, ou então você pode ter acumulado patrimônio, seja patrimônio imobilizado, imóvel, herança, que você pode adicionar esse patrimônio ou essa água dentro do seu objetivo. Então essas perguntas são muito importantes para que você entenda exatamente quanto você precisa. E claro, não são perguntas tão simples da gente responder. Cada uma delas envolve uma análise, um certo critério que a gente tem que adotar. Então é por isso que no próximo vídeo eu vou te mostrar como de fato fazer esses cálculos, desenhar esses cenários para que você possa fazer o seu cálculo e entender. Eu vou trazer isso no próximo vídeo, então salva aqui esse vídeo, entra no meu canal, bota aqui o sininho para você receber notificação. E caso você queira, obviamente, entender mais sobre como calcular a sua aposentadoria, a sua liberdade financeira, entre em contato com a nossa equipe aqui, manda uma mensagem que a gente te ajuda a dar os primeiros passos. Até mais!